Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 15. Então, começamos hoje a segunda metade da disciplina. Sábado, vocês fizeram a prova, espero que tenha ido bem. E agora começamos a segunda metade, que é a unidade 2. Vamos até dar uma olhada no CIGAR, só para ver como é que parece. Dar uma visão geral dos temas que nós temos. Então, temos mais umas 14 aulas e depois uma segunda prova. Além disso, no meio do caminho, dois controles de leitura. Essa segunda unidade vai ter 2 controles de leitura. A gente fez um controle de leitura na primeira unidade. Então, deixa eu botar aqui. Peraí. Vou botar minha senha aqui. Isso é economia. Então, aqui a aula 15, daí teve a prova. Então, vamos começar aqui. Essa aula hoje vai ter essa... Embora pela data a gente está atrasado aqui. A gente está uma aula atrasada, mas eu já vou... Essa parte de moeda é rápido. Aliás, a aula 16 e 17 está colocada como 2 aulas, mas, na verdade, ela cabe em uma aula. Então hoje vai ser essa que está 16 e 17 aqui. Próxima aula é inflação, e aí a gente já está na data correta aqui. Então tem essa parte de economia monetária. Deixa eu só dizer, essa segunda unidade é macroeconomia. O que nós vimos agora era microeconomia, e a diferença básica entre macro e micro como a gente viu, economia sobre escolhas, sobre decisões feitas sujeitas a restrições orçamentárias, de tempo, de esforço. Então, a microeconomia são as escolhas das pessoas, dos indivíduos, dos grupos, das firmas. Escolha individual, onde assim, uma firma individual, um grupo individual. Macroeconomia, a gente vai olhar o país como um todo. Então, tem assim, e continua tendo muitos elementos iguais. Existe a demanda, que nem em microeconomia tinha demanda por maçãs, demanda por cortes de cabelo, mas a demanda em macro vai ser a demanda, que a gente chama de demanda agregada, é o total de demanda de todos os bens. Demanda agregada, oferta agregada. Preços, tem um nível de preços. Então, não é o nível de preço de um produto individual, mas é o nível de preços geral. E na aula passada a gente viu como é que com índices de preço a gente pode calcular, juntar vários bens numa cesta e calcular a variação de preço dessa cesta. Então, quais são os temas? Tem primeiro essa parte de monetária. Deixa eu só dizer outra coisa. Essa parte de macro, muitas vezes, é o que muita gente pensa quando pensa em economia. Você fica vendo na televisão, no noticiário, nos jornais, eles ficam falando assim sobre a inflação, a taxa de juros, a inflação, emprego, produção, PIB, essas coisas, eles estão se referindo geralmente ao país como um todo. Então, muita gente pensa nisso como sendo economia, né? Então, eu acho que a microeconomia é a parte mais bem desenvolvida de economia. Essa parte de macro ainda está, a parte teórica, que não vai afetar muito a gente aqui, ainda está precisando ser desenvolvido melhor. Então, primeira aula vai ser essa sobre moeda, o que é moeda, como é que surge, como é que funciona. Próxima aula sobre inflação. Inflação muito importante, né? O Brasil tem um histórico inflacionário. E nós estamos passando no mundo, recentemente, um período inflacionário. Após um período recente de vários anos, de uns 10 anos recentemente,
deflacionário, porque a inflação esteve historicamente baixa. Então, o nosso passado médio recente tem sido anômalo, diferente do que era comum. Então, bom, são temas para a próxima aula. Depois vai ter uma aula sobre produtividade. O que é produtividade? Produtividade é a chave do crescimento econômico, né? O mais que você consegue produzir com os mesmos insumos, o mais que você cresce. Isso tem a ver com tecnologia, com capital humano, essas coisas assim. E aí uma parte toda de investimento e poupança, crescimento econômico. Aí tem já vi uma aula sobre economia keynesiana, de Keynes, o economista Keynes, e a briga dele com os clássicos. Depois vai ter uma parte sobre economia internacional, né, quando cada país se relaciona com outros. Isso vai trazer a figura da taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio, que é importante e a gente encontra ela no nosso dia a dia, é muito frequente e afeta os preços gerais, afeta a nossa vida. Uma aula sobre balanço de pagamentos. Isso é parecido com aquela parte de contabilidade nacional que a gente viu. Contabilidade nacional, onde você vai sistematizar o que foi produzido, né? Escrever, recordar aquilo ali. E balanço de pagamentos é a mesma coisa, só que em vez de ser o que é produzido, é o que é exportado e importado. E que outros fluxos de capital entram e saem do país. Então, tem essa parte toda. E daí, finalmente, tem uma parte sobre desenvolvimento econômico, pobreza, desigualdade e concentração de renda, que é muito importante. Uma parte específica para o Brasil, porque o Brasil tem uma concentração de renda tão grande, né, com tanta pobreza. E aí, finalmente, uma última aula onde a gente aplica muitos desses conceitos vistos especificamente para a economia brasileira. Claro que, ao encontrar os conceitos pela primeira vez, é muito comum dar exemplos com a economia brasileira. Mas nessa última aula vai ser mais explícito, uma aula sobre a economia brasileira final. Aí tem uma revisão, e aí tem uma prova final. Existe uma prova alternativa para quem perdeu alguma das provas iniciais depois, e aí as menções saem. Então, esse é o plano. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Se não, vamos em frente. Vamos começar a botar em prática esse plano. Deixa eu abrir os slides. Lembrando que esses slides todos estão disponíveis lá na minha página. Então, você vê que mudou aqui, módulo 2. A contagem das unidades continua. Isso já é a unidade 4, mas aquele módulo 2 já é macroeconomia. Então, nosso tema é economia monetária, que é o ramo da macroeconomia que estuda questões associadas ao dinheiro ou moeda, o seu papel na economia. Como eu falei, muita gente pensa, você é um economista, você lida com dinheiro. Vocês já viram nas aulas até agora que é muito mais do que isso. Aliás, a parte de dinheiro é uma parte extremamente pequena de economia. Economia é sobre escolhas de todo tipo. Mas, né, e moeda, estamos aqui na área da moeda. Então, eu já quero saber por que surge a moeda, quais são as funções da moeda, quais são as características que um bem tem que ter para ser uma moeda. Vamos falar sobre a oferta de moeda. Moeda, assim, você já viu que economistas, que sempre que a gente vai estudar alguma coisa, a gente tenta botar em termos de oferta e demanda. E moeda existe oferta e demanda. A moeda é criada por alguém e tem gente que quer aquilo ali. E sendo assim, tem oferta, tem demanda. Se tem oferta e demanda, tem um preço. Tem um preço de equilíbrio, tem uma quantidade. E em questão da moeda, o que interessa mais para a gente é a oferta da moeda. Na maioria das economias modernas, a oferta de moeda quem faz é o governo. O governo tem um monopólio de
gerar moeda, de imprimir moeda ou produzir mais moeda. E a gente vai ver que é uma tarefa difícil de fazer, que se o governo errar a mão, como ele frequentemente erra, dá grandes problemas, em particular a inflação, né? Então, assim, o volume inadequado de moeda tem a ver com isso. E talvez no final ver o que isso tem a ver com inflação e desemprego. Isso vai encaixar na próxima aula, que vai ser sobre inflação especificamente. Então, funções da moeda. Então, moeda é algum bem que é usado para fazer trocas. Eu botei essa figura aí primeiro para isso aqui, esse campo, né? Eu tenho trigo, você tem peixes. Eu quero peixes, mas eu só tenho trigo, então eu vou trocar peixes por trigo, etc. Então, trocas. Então, no começo, muitas economias primitivas, escambo seria a base da economia. Só que escambo é muito limitado, né? Você tem que ter o que chama de coincidência nas demandas. Se eu tenho trigo e eu quero peixes, mas você não quer trigo, você quer galinhas. Então, puxa, eu tenho que achar alguém para trocar meu trigo por galinhas e depois trocar a galinha pelo seu peixe. É muito trabalho. Então, seria bom se tivesse uma outra moeda, algum meio de troca, né, que fosse universal, que todo mundo quisesse, todo mundo aceitasse, de aceitação geral. Então, daí que surge moeda. No começo, a gente vai ver que vai ser alguma coisa, vai ser um bem que já existe, como conchas ou pedras preciosas, metais preciosos, até gado ou sal. Tem uma época que sal era usado com isso. A gente vai ver as características que um bem tem que ter para ser esse meio de troca. E a chave tem que ser confiança. Porque, repara, moeda, ninguém realmente quer moeda. Você pega uma nota aqui de R$100, você não quer ela pelo valor intrínseco dela. Você não acha bonito aquilo ali, você quer botar na parede. Se você quer, porque você tem confiança que todo mundo vai aceitar aquela moeda. Se entrar em qualquer loja, as pessoas vão aceitar e vão continuar aceitando e pelo mesmo valor. Ou você tem a expectativa do que vai acontecer com o valor. A inflação tira o valor daquilo, mas... Então tem que ter essa confiança. E a confiança é uma questão, não é uma questão pessoal, é uma questão da sociedade. Então assim que a sociedade começa a perder confiança numa moeda, todo mundo perde, é muito rápido, é um processo muito rápido. Porque você quer ter confiança, mas você está vendo que os outros não têm, não estão mais aceitando aquele meio de troca, e aí você diz, eu também não vou aceitar, porque daí quando eu chegar na loja eles não vão aceitar. E aí tem um efeito cascata que é muito rápido. Isso acontece várias vezes na história mundial, isso já aconteceu no Brasil, já aconteceu, e a gente vai falar sobre esses casos. Então, uma moeda, algum bem para ser uma moeda, para virar moeda, tem que ter um meio de troca, tem que ter essa confiança, ele tem que ter uma unidade de conta, tem que ser possível, assim, suponha que o meio de troca é sal, então é pelo peso, né? Tantas gramas de sal vale uma galinha, tantas gramas de sal vale um peixe. Ou conchas, então tantas conchas vale, poder contar, né? Que nem a gente faz com o real, é simplesmente R$1, R$2, R$3, R$20. Assim, isso ajuda a deixar os preços relativos. Não. Quantas galinhas vale um peixe e vale quantos punhados de trigo? Com uma unidade de conta fica fácil. Uma galinha vale 10, um peixe vale 15, um punhado de trigo vale 12. E aí fica fácil fazer as comparações. Uma moeda serve de reserva de valor, ela tem que servir de reserva de valor, então tem que ser alguma coisa que tenha durabilidade e não mude com o tempo. Então, uma moeda de troca não pode ser assim uma verdura com moeda de troca, porque aquilo ali vai apodrecer. Uma moeda de troca é uma coisa que eu fiz um trabalho, eu ganhei, fiz uma troca, eu recebi moeda, recebi conchas, recebi sal, recebi reais, recebi dólares, recebi Bitcoin, recebi seja lá qualquer moeda, mas eu não quero gastar aquilo agora. Então, eu quero guardar, isso vai ser uma reserva desse valor, e daqui a um ano eu vou gastar isso aqui. Então, a ideia aí é que a moeda tem que ter essa característica. Na época da inflação no Brasil era muito comum
que a moeda que tinha no Brasil era o Cruzeiro, na época, ou algumas outras, às vezes mudava de nome, mas o Cruzeiro tinha muita inflação. Então, a inflação de um dia para o outro tinha uma inflação. A próxima aula vai ser sobre isso. Então, em um mês, se você tinha assim, você pegou seu salário e você deixasse embaixo do colchão durante um mês, ele ia reduzir fortemente o valor, ia perder 20% do valor. Em janeiro de 1990, em um mês, a moeda perdeu 80% do valor. Imagine isso, 80% do valor. Então, era muito comum as pessoas dizer, bom, eu tenho que proteger o valor da moeda. Se eu não quero gastar hoje, eu tenho que achar um jeito de manter o valor. O principal jeito é botar em bancos, e os bancos vão pagar juros ou correção monetária, ou você compra dólar, que o dólar tem uma inflação bem menor. Mas na década de 70, 80, no Brasil, o sistema financeiro era muito ruim, os bancos não ofereciam muitas alternativas, especialmente para que não fosse muito dinheiro. Então, era muito comum comprar imóveis ou terra. Então, as pessoas falavam assim, vou comprar um apartamento, então o apartamento sempre mantém o seu valor. Mas o problema disso é que daí ele não tem liquidez. Liquidez é essa capacidade, você diz assim, então eu comprei um apartamento, mas se 2 meses depois você precisa do dinheiro, aí você diz, poxa, mas agora tem que vender apartamento. E vender um apartamento é muito difícil. Às vezes leva 2, 3 anos para vender. Se você quiser vender bem, né, achar um bom comprador, que vai pagar o que você está pensando. Então, uma moeda tem que ter reserva de valor, mas tem que ter essa liquidez também, tem que ser fácil de usar ela novamente. Aqui, isso aqui é meio bobagem, mas só porque eu achei isso na internet. Isso é para ser uma linha do tempo de diferentes formas de troca. Então, isso aqui nem é muito rigoroso e está em inglês ainda por cima, mas vamos só olhar rapidamente. Então, bartering é escambo, então as pessoas faziam escambo. Aí, 9.000 a 6.000 antes de Cristo, usavam animais, era muito comum usar animais como meio de troca. Shekels são... Mesopotâmia, acho que é algum tipo de metal, mas eventualmente usam prata. Prata é muito comum, a gente vê na história. Conchas, metais preciosos. Vê que metais preciosos era uma coisa muito natural. Porque isso é outra coisa que não estava escrito lá. Para algo ser moeda, tem que ter raridade, tem que ter escassez. Porque se não tem escassez, se tem abundância no solo, por exemplo, esse metal que é muito comum, então você, em vez de trocar coisas para conseguir o metal, você pega do chão o metal. Então, o metal não tem muito valor, tem que ter raridade. Então, moedas, ao longo da história, é muito comum. Moedas feitas de metais raros, são especialmente prata, ouro, mas especialmente prata, porque ouro era mais raro ainda, mas prata e, às vezes, misturado com alguns outros metais. Depois a gente vai falar mais sobre isso de misturar metais para fazer moedas. Couro, moeda de couro, moeda de papel, wampum, nem sei exatamente o que é isso, mas aí ouro. Aí tem esse gold-backed US dollar, durante muito tempo tinha um padrão ouro que chamava, que a gente vai falar sobre isso, mas essa ideia de que a moeda que está circulando, ela tem um equivalente em ouro. Assim, o governo, toda nota que o governo imprime no padrão ouro, o governo tem que ter o equivalente em ouro. E você, tendo a nota, você poderia ir para o banco e dizer, eu quero trocar essa nota de volta pelo ouro respectivo. E aí você podia pegar. Então, ela era... O jeito que chama isso era... esqueci a palavra agora em português. Lastreado. Cada nota era lastreada em ouro. E na década de 70, acabou isso. Com o dólar acabou e outros países também já tinham acabado antes. E hoje em dia, quase nenhum país, a moeda dele é lastreada em ouro. Você não pode pegar $1 hoje e vai lá para o governo americano, para o Banco Central americano e dizer, eu quero ouro. Eles vão dizer, não, a gente não faz mais isso. E a gente vai ver a consequência disso na aula que vem, porque isso quer dizer que daí o governo está livre para imprimir quanto ele quiser. E uma questão de governos é que os governos sempre querem imprimir dinheiro, porque
Governos estão sujeitos a demandas da sociedade. Todo governo, independente do país, independente da visão política, a sociedade quer, os grupos na sociedade querem transferências, né? Alunos da UNB querem qualidade melhor, professores querem bolsas, alunos querem bolsas, trabalhadores querem melhores salários, caminhoneiros querem gasolina mais barata, os banqueiros querem transferências, os empresários querem juros, o MST quer terra. Todo mundo, cada grupo na sociedade demanda e pressiona o governo por transferências, e eleições, né, políticos, governos são políticos, têm que ganhar eleições, ou mesmo se não for uma democracia, eles têm que se perpetuar no poder. Então, seria muito fácil, né, para um governo, seria muito conveniente poder dizer, vamos atender todo mundo, imprime dinheiro e dá para os alunos da UNB, dá bolsa para os professores, dá subsídios, dá juros, dá transferências, dá terra, dá bolsa disso, bolsa daquilo. Só que se você fizer isso, esse é o problema, o dinheiro vai perder o valor, porque daí vai ter muito dinheiro circulando atrás da mesma quantidade de bens, e simplesmente o preço de tudo vai subir e a escassez vai continuar. Você só gerou a inflação. Então, a beleza do dinheiro lastreado em ouro é que o governo era restrito, ele não podia emitir dinheiro. Ele só podia emitir dinheiro ou se ele achasse ouro no solo, ou se aquele país vendesse, produzisse coisas, por exemplo, o Brasil produzir soja, vender para a China, e a China dá dólar para o Brasil. Daí ele teria mais dólar. Então, lastrear a moeda em ouro gerava uma disciplina em cima do governo. E hoje em dia essa disciplina tem que vir das instituições, da regra do jogo. E a história do Brasil, como a gente vai ver na semana que vem, é uma história de indisciplina monetária, de governos que durante séculos, o século anterior, até o Plano Real, até 1995, os governos não tinham essa disciplina. Eles acabavam imprimindo demais, gerava inflação, e inflação é a pior coisa que pode acontecer com uma economia. É pior, mas é uma coisa muito ruim, especialmente para as pessoas mais pobres. Eu já me adiantei um pouco sobre temas da próxima aula, mas é bom. Aí tem também cartões de crédito, formas de dinheiro digital de vários tipos. Hoje tem pagamentos móveis, dinheiro que nunca realmente vira algo real, é digital, mas é essencialmente a mesma coisa, tem que ter a mesma escassez. A beleza desse tipo de pagamento é que ele pode mandar, é fácil a comunicação, você pode mandar para o outro lado do mundo imediatamente. E hoje em dia, Bitcoin, Ethereum, várias outras coisas assim. Tá. Então, isso é moeda. Aqui eu botei uma citação, tem um economista famoso que chama de uma escola austríaca de economia, então Karl Menger, e ele tem um trabalho que é muito influente, chama A Origem do Dinheiro, The Origins of Money. Sabe, assim, 1920, eu acho, alguma coisa assim. E aqui tem uma citação interessante, então deixa eu ler. Não são decretos governamentais que criam dinheiro, mas em vez disso o mercado. Indivíduos decidem qual é o bem mais comercializável para ser utilizado como meio de troca. O próprio homem é o início e o fim de cada economia e é ele que decide o que deve ser negociado como moeda. O que ele está dizendo aqui, assim, não é que o governo não faz nada. Não, o governo faz. Mas se a moeda que o governo está produzindo não tem valor, se não tem confiança, talvez porque ele está imprimindo demais, e aí as pessoas não usam aquela moeda como troca. Isso já aconteceu em vários países, é muito comum, especialmente em países em desenvolvimento que pedem controle da moeda, o governo começa a imprimir demais, a inflação está muito alta, que as pessoas só aceitam dólar, aí começam a usar dólar ou alguma outra moeda, assim, mas já é muito como ser o dólar. Então, no Brasil já aconteceu, na Argentina, Equador oficialmente mudou sua moeda para o dólar, tem um outro país da América Central, e hoje em dia parece que ou El Salvador ou Nicarágua está querendo adotar Bitcoin como uma moeda oficial. Isso sempre acontece por uma incapacidade do país ter essa disciplina monetária. Porque com dólar,
um governo do Equador, por exemplo, não tem como ser indisciplinado. Ele não tem como, eu vou imprimir dólar para resolver os meus problemas políticos. Ele não pode. Dólar não é impresso pelos Estados Unidos. Então, é um mecanismo de disciplina que um país ou adota porque o mercado quer, como o Menge diz, ou quando o governo resolve fazer, mas é um sinal dessa incapacidade do próprio país ter uma moeda e gerir ela corretamente. Então, a gente já viu características de um bem para servir de moeda. Tem que ser divisível, tem que ser durável, tem que ter escassez, raridade. Por isso é muito comum usar metais preciosos, fazia sentido. E aí, deixa eu introduzir aqui uma palavra que é importante a gente vai ver depois, é senhoriagem. Senhoriagem. Então, senhoriagem é o seguinte, que quando você... vamos fazer a caricatura um pouco. Pensa em tempos medievais, e aí tem um rei, num país europeu, alguma coisa assim, coisa que a gente vê em filme. Aí alguém pega metal, pega prata, acha prata, e quer transformar aquilo em moeda, e suponha que daí o rei fala assim, aqui no meu reino, só vai aceitar a moeda que eu cunhar. Quer dizer, o governo diz assim, se você achar prata ou conseguir metais de alguma forma, você não pode sair pagando coisas com esse metal. Você tem que trazer ele aqui para mim, eu, o rei, eu tenho uma casa de fundição, a gente vai pegar, você entrega a prata para a gente. Eu estou falando prata porque na Europa não tinha ouro, na Europa só tinha prata. Depois, na descoberta da América, no México e no Peru, vai ter ouro. Mas então, prata. Aí o rei fala assim, você entrega a prata para mim, eu vou derreter ela, refinar ela, tirar as impurezas, aí eu vou fazer as moedas, eu ponho as moedas, ponho em forma de moeda, eu ponho o meu selo em cima, então às vezes tem a cara dele, por isso que é comum ter rosto de alguém na moeda, e aí eu devolvo a moeda, o metal para você, e você está livre para usar. Só que o rei fala assim, só que eu vou cobrar uma senhoriagem, né, pelo meu serviço, para eu ser o rei, quase como um imposto, né? Eu vou pegar 20% para mim, vou pegar 1/5 para mim, né? Que nem no Brasil, se estudaram a história do Brasil, se alguém descobriu o ouro, era obrigado a levar para a intendência das minas, quando o rei de Portugal fazia essa mesma coisa, e tinha senhoriagem. Então, senhoriagem é isso. E daí é importante já adiantar um pouquinho, isso vai ter a ver com algo que vai aparecer ainda hoje, na próxima aula, tem a ideia de senhoriagem hoje. Como é que funciona a senhoriagem hoje? O governo está imprimindo moeda. Tem dois jeitos, pensa num jeito simples. Primeiro, o governo está imprimindo moeda, mas muitas vezes essa moeda gasta, as pessoas pedem, deixam embaixo do sofá, cai no mar. Então, muita daquela moeda... Então, a princípio, daí o próprio governo teria como imprimir, só que 10% da moeda se perde. Talvez seja 5% da moeda se perde sempre, nunca é usado. Aí o governo poderia imprimir 5% a mais sem estar expandindo a oferta de moeda, sem estar gerando inflação. Simplesmente está repondo, e aí, como o governo imprime, ele mesmo usa para pagar suas contas com aquilo ali. Então, o governo está ganhando através dessa senhoriagem. Então, isso pode ser uma porcentagem pequena, mas outro jeito que acontece a senhoriagem é com a inflação, porque a inflação está comendo o valor da moeda. Então, a princípio, o governo poderia repor aquela perda de valor, porque a economia vai precisar de moeda, como o valor da moeda está crescendo, os preços estão crescendo, é o valor da moeda. Pelo contrário, o valor da moeda está caindo, os preços estão crescendo, vai precisar mais moeda. O governo pode repor aquilo. Então, desse lado, a inflação é bom para o governo, porque cria uma capacidade do governo fazer mais senhoriagem. Aqui eu botei só de curiosidade, isso aqui é um trabalho econômico escrito num periódico econômico antigo, esse trabalho de 45, mas é um economista que participou da Segunda Guerra Mundial, ele virou um prisioneiro, POW, é Prisoner of War, prisioneiro de guerra.
e ele foi preso no Japão, e no Japão, então, eles... não sei se foi no Japão, mas era eu acho que foi no Japão, e mas eram presos pelos japoneses, né, que era o inimigo naquela época, e então estavam num campo de prisioneiros, e no campo de prisioneiros, os japoneses permitiam que os prisioneiros recebessem, de vez em quando, cestas de alimento dos seus familiares. Então, os familiares mandavam as cestas de alimentos e os prisioneiros recebiam. E esse trabalho é sobre como lá entre os prisioneiros, cigarros viraram uma moeda de troca. E a gente vê isso muito em filmes, né? Em filmes de prisão sempre tem negócio, você mata fulaninho, eu te dou 6 pacotes de cigarros, essas coisas. Então, ele fez um trabalho do ponto de vista de economia monetária. Como é que surgiu o valor? Porque cigarros são divisíveis, eram raros, havia uma demanda, todo mundo fumava naquela época, né? Especialmente prisioneiros. Havia uma demanda por cigarros. Na verdade, não são duráveis o suficiente, cigarros acabam amolecendo, mas talvez o suficiente para vir. Tá, então, isso é um exemplo desse fenômeno. Um pouco o que o Carl Munger está falando aqui nessa citação. Se você botar 100 pessoas numa ilha, rapidamente vai surgir moeda. Alguma coisa, as pessoas vão escolher alguma coisa para ser moeda, que tem essas características: durabilidade, raro, escassez, divisível. E então está aqui um exemplo com cigarros. Aí eu procurei, mas será que cigarros ainda, cada vez menos as pessoas fumam, né? Fumar faz mal. Aqui tem um estudo mais ou menos recente, 2016, sobre o que nas prisões hoje é miojo. Usam miojos, então miojos ramen, que tem aquela coisa, divisível, é durável, né? O miojo não apodrece, não é nem orgânico, na verdade, deve ser feito de plástico, então miojo dura vários anos, e os prisioneiros ficam lá trocando miojos para sua economia interna ali na prisão. Tinha mais alguma coisa aqui? Não. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre bancos, né? A economia monetária tem muito a ver com bancos. Você tem moeda, os bancos servem para intermediar a oferta e a demanda de moeda. Então, tem depósitos. Então, à medida que a economia foi crescendo e as trocas, as inter-relações econômicas crescendo, especialmente a partir da Revolução Industrial, mas já bem antes também, há uma necessidade para bancos e emergem bancos e crédito. Crédito é aquela ideia que é essencial para a economia, a gente vai ter uma parte na disciplina só sobre crédito, é que uma economia tem pessoas que vão investir, fazer novos negócios, e para fazer isso você precisa de dinheiro. E agora, se só quem tem dinheiro é que vai poder empreender, fazer novos negócios, então vai ficar muito limitado. Seria bom se pessoas que têm ideias, que têm conhecimento, que têm talentos, mas não têm dinheiro, pudessem acessar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, pegar crédito. E, claro, governos fazem um pouco isso, mas é muito limitado, então ter bancos, essa função de bancos. Da onde que os bancos pegam o dinheiro? Bom, os bancos eles podem fazer o seguinte, que tem toda a grande população e muita gente que tem dinheiro, mas não quer gastar agora. Bom, deixa eu gastar esse dinheiro no final do mês, no ano que vem. Aí o banco que ele serve é para... Ele oferece para as pessoas, deposita o dinheiro aqui para mim, eu ofereço vários serviços, eu posso pagar os juros em cima dele, talvez, dependendo do tipo de depósito, ou mesmo sem pagar juros, eu mantenho ele seguro aqui e torno acessível para você, com cheques, com cartão de crédito. Então, bancos oferecem esse tipo de serviço, às vezes cobram uma taxa. Então, o banco é o intermediário entre quem poupa e daí quem vai investir. Então, o banco vai fazer isso. E
Daí a gente quer ver como é que surgiu isso, né? Como é que surgiu inicialmente isso sem o governo, assim, de um jeito mais primitivo. Então, eu vou contar uma história que deixa eu contar uma história. É uma história assim, uma caricatura, né? Claro que não é verdade, assim, é só para ser uma caricatura, mais ou menos, de que tipo de forças levaram à criação de bancos. Então, pensa assim numa uma vila medieval, assim, e as pessoas têm umas moedinhas de metal, assim, ficam lá vivendo a vida deles ali medieval. Claramente uma caricatura, né? Na verdade, bem diferente disso, com mais detalhes. Mas aí suponha que eu tenho, eu planto alguma coisa e eu vendo e eu tenho algumas moedas e essas moedas as moedas elas são pesadas porque são de metal e aí eu quero comprar coisas, eu tenho que pegar as moedas, mas eu estou preocupado porque eu tenho medo de perder as moedas. E tem tido assaltos, Robin Hood, as coisas assaltando. E eu estou preocupado de perder, que alguém vai roubar as moedas de mim, eu não sou muito forte, então... Aí eu penso assim, eu tenho uma ideia. Eu falo assim, ó, eu sei que lá no final da vila, lá no final do outro lado da vila, tem esses 7 irmãos, e os 7 irmãos são fortões, ninguém mexe com eles. Eles são fortões, bravões. Eu conheço um deles, então eu vou lá, eu falo para eles assim, eu quero fazer um negócio com vocês. Eu tenho as moedas, as minhas poupanças todas, deixa eu deixar aqui com vocês, porque ninguém vai roubar de vocês. E aí eu me sinto seguro. E toda vez que eu quiser elas, eu venho aqui e pego, né? E talvez eu possa até pagar uma tarifa para você pelo serviço. Eu trago uma galinha para você de vez em quando, ou eu dou uma das moedas para você todo ano, alguma coisa assim. E aí os irmãos falam assim, tá, tudo bem, mas só para a gente não perder conta, para não confundir, para não dar confusão depois, deixa eu escrever aqui, eu faço um vale. Talvez se deixou 100 moedas para a gente, eu vou fazer 100 vales. Vale uma moeda, ou vale 10 moedas, tem 10 vales. E a gente assina aqui, daí, quando você vier pegar as moedas, você entrega o vale e pega as moedas, só para ficar tudo certinho. Aí tudo bem, então eu estou lá vivendo minha vida. Aí um dia eu estou andando na rua e eu vejo uma loja assim, vendendo um frango frito. Beleza, frango frito, muito bom, estou com fome, tá um cheiro muito bom. Aí eu entro na loja e pergunto, quanto que é o frango frito? Ele fala, 2 moedas. Eu falo, então, espera aqui, não venda esse frango frito. Eu vou lá do outro lado da vila, que minhas moedas estão com 7 irmãos fortes, e daí eu pego, então vai levar uns 40 minutos, mas seguro o frango. Aí o dono da loja também fala assim, não, mas faz o seguinte, dá para mim, não precisa ir lá, dá para mim o vale, me dá o papel, o vale. E depois, se precisa, a gente explica para eles depois, mas aos poucos os próprios irmãos começam a perceber que os vales já estão circulando. O ouro está lá, na casa deles, e os vales, então eles aceitam aquilo ali, quem tiver, talvez tenha que endossar atrás, ele assina atrás para dizer que está tudo correto, não roubei o vale, e começa a circular. Então surgiu moeda, e essa moeda ela está lastreada, porque cada vale que está circulando, você está nessa vila, você sabe que se você receber esse papel, você pode ir lá na casa dos 7 irmãos e eles vão entregar para você a moeda. Então, ela está lastreada, cada vale tem as moedas correspondentes, está lastreado, e tem confiança. Isso só vai funcionar se você acreditar que o meu vale é verdadeiro, que os 7 irmãos vão entregar o ouro, tem que ter todo um processo de confiança. E no momento que alguém começa a desconfiar que eu já vou mostrar um jeito dessa desconfiança, aí você não aceita mais e pode gerar problemas. Então, aí deixa eu... Aí o que vai acontecer? O que pode acontecer? O que aconteceu com bancos? Os irmãos estão lá, então eles estão percebendo, puxa, a gente está cheio de moedas, outras pessoas também começaram a levar, né, moedas para os irmãos, e eles estão dizendo, a gente está cheio dessas moedas aqui, e um deles, que é mais inteligente do que os outros, fala assim, olha, eu vejo uma oportunidade aqui. Por que a gente não começa, a gente
também quer comprar coisas, por que a gente não começa a fazer uns vales? Que quem faz é a gente, né? Nós fazemos a oferta desses vales. Vamos fazer uns vales, mesmo sem ter as moedas. E a gente usa esses vales para comprar coisas, comprar galinhas, comprar equipamento, comprar outras coisas que a gente precisa no mercado. As pessoas, todo mundo aceita os vales, é a gente que faz. É só a gente tomar cuidado. É só a gente não exagerar. Se a gente lançar assim, para cada vale verdadeiro que a gente tem circulando, cada vale lastreado, vamos soltar, para cada 10 vales a gente põe um vale. E aí ninguém vai notar e vai ser muito bom para a gente. Então, isso que a gente vai chamar de o efeito multiplicador, e bancos hoje fazem isso. Então, é aqui que eu estou querendo ir com isso. Bancos fazem isso, e é para eles fazerem. Do jeito que eu contei, parece só uma malandragem, mas os bancos fazem isso e é regulado pelo Banco Central, né? Mas faz parte do sistema monetário. Então, existe criação de moeda. Os bancos criam moeda. A minha historinha era uma malandragem, mas isso existe hoje. Então, né, se não houver essa criação de moeda, é o que tá, essa última coisa que está aí. O único jeito de aumentar a oferta de moeda é ou alguém ir achar mais metal precioso, mas isso tem muito pouco, ou a economia produz alguma coisa e troca com outros países, outras vilas, outros entes econômicos, e essas pessoas dão moeda para eles. Mas, então, é muito restrito a capacidade de aumentar a oferta de moeda. Mas com bancos, daí é possível aumentar sem estar lastreado. Ok. Então, aí, imagine, bancos surgem, começam a ficar mais complicados, começam a servir várias outras funções na economia. Surge um banco central, a ideia de um banco que vai regular os outros bancos. Isso é muito importante para tentar manter a confiança no sistema. Porque aí tem isso que está escrito ali, corrida aos bancos. Então, na minha historinha, como é que seria corrida aos bancos? Suponha que os irmãos começam a ficar meio gananciosos. Então, diz, olha, a gente já tem um vale não lastreado para cada 10 vales lastreados, mas vamos fazer mais, vamos de 1 para 5, vamos de 1 para 3. Porque para quê? Aquilo é dinheiro para eles. Eles estão vivendo a vida lá. Mas em algum momento alguém vai perceber assim, cara, mas tem muitos vales circulando. O cara que vende galinhas percebe, poxa, parece que todo mundo tem mais dinheiro, tem muitos desses vales. E aí ele vai dizer, quer saber, eu estou desconfiando dos irmãos e eu vou aumentar o preço das minhas galinhas. Antes estava vendendo uma galinha por 5 vales, agora eu vou querer 8. E aí todo mundo mais vai fazendo isso. Aí quando as pessoas percebem, diz, espera aí, eu estou achando que os irmãos, os bancos, que é o meu banco, né, está emitindo essa moeda não lastreada. Isso quer dizer que se todo mundo perceber, as pessoas vão correndo para os bancos, não tem moeda suficiente para todo mundo lá. Então é bom eu correr e ser o primeiro a chegar lá. Eu quero ser o primeiro a chegar e pegar as minhas moedas, que não vai ter para todo mundo. E isso aconteceu várias vezes na história. Na crise de 29 teve isso, no Brasil em 99 aconteceu algo meio parecido com isso. Em 2008, na Inglaterra, teve a cena das velhinhas de madrugada esperando um banco abrir para tirar o dinheiro. E o banco não tem dinheiro suficiente, e o banco vai ter que ou fazer uma moratória, ou chegar e dizer, não tenho dinheiro, já paguei o que eu podia pagar, ou o que chama de um corte de cabelo, por exemplo. Eu vou dizer, tá bom, eu não tenho dinheiro para todo mundo, para cada real que eu devo para vocês, eu vou cortar 20%. Eu tenho 80 centavos para dar para cada um. As pessoas têm que aceitar aquilo ali. Então, é isso que chama daí risco sistêmico. Risco sistêmico é porque hoje em dia os bancos são todos interligados. Quando um banco não tem dinheiro para cobrir os depósitos, outros bancos emprestam para ele. Então, tudo bem. Bom, deixa eu colocar isso melhor. A gente vai ver que hoje é assim também. Você deposita dinheiro nos bancos e o banco pega aquele dinheiro e empresta boa parte dele.
ele deixa um pedaço em caixa, digamos assim, você botou R$1.000 no banco, então, e outras também pessoas puseram. Então, digamos assim, o banco ele tem 100 milhões de reais foram depositados nesse banco, no Itaú, por exemplo. E daí, só que o banco percebe que a maioria não vai acontecer de todo mundo vir ao mesmo tempo. Eu tenho que ter esse dinheiro em caixa, porque esse dinheiro é dos depositantes. Então, o dinheiro está lá, 100 milhões de reais. Então, no final das contas, esse dinheiro vai voltar para eles. Tá, mesmo se eu cobrar uma tarifa, mas eu tenho que ter os 100 milhões de reais para pagar as pessoas. Mas o banco percebe, as pessoas não vêm ao mesmo tempo. Então, digamos assim, 5% das pessoas vêm todo dia pegar o seu dinheiro e outras pessoas vêm depositar. Então, o banco percebe e diz assim, que nem os irmãos, e diz assim, eu vou emprestar o resto. Eu vou manter, digamos, 20% dos depósitos lá em caixa para atender as pessoas que vêm tirar o dinheiro, porque hoje em dia você não precisa ir para o banco, mas as pessoas que querem retirar o dinheiro, e os outros 80% eu vou emprestar. E o banco ganha dinheiro emprestando, ganha juros em cima daquilo. E é correto isso. O banco pode fazer isso. O Banco Central determina qual que é essa porcentagem, esses 20%, esse vai ser o nosso Rzinho que vai aparecer daqui a pouco, é a taxa de encaixes que você tem que deixar encaixado. Mas suponha que pode acontecer, por uma coincidência, que nesse dia, nessa semana, veio mais do que 20%. Os depositantes quiseram tirar mais do que 20%. Então, hoje em dia não tem problema, outros bancos, se isso aconteceu com o meu banco, outros bancos emprestam. Se não é sistêmico, não tem problema. O que aconteceu em um, não aconteceu em outros, uns cobrem os outros, e até o Banco Central pode ajudar. Se os outros bancos não conseguirem ajudar, o Banco Central empresta, aí semana que vem regulariza, eu pago de volta para os outros bancos, pago de volta para o Banco Central. Então, é assim que funciona o sistema bancário. Só que o que pode acontecer é, se der uma corrida dessas, uma perda de confiança, as pessoas vêm, tiram todo o dinheiro do meu banco, porque teve um rumor, ou talvez uma verdade que eu fiz mais negócios, fiz mais maus empréstimos, não vou receber o dinheiro de volta, não vou poder pagar meus depositantes de volta. Mas aí, como tem essa confiança, os outros bancos iriam emprestar para mim, mas talvez os depositantes dos outros bancos vão olhar para o meu banco e dizer, puxa, aquele banco está quebrando, acho que o meu vai quebrar também. E às vezes não é verdade, o seu banco está completamente correto, mas aí os depositantes vão lá e tiram todo o dinheiro. E aí os outros bancos têm que emprestar para ele. Aí os depositantes do outro banco, aí vem é que nem dominós caindo. Um cai e vai derrubando os outros, até os bancos que não tinham nenhuma fragilidade. É isso que chama uma crise sistêmica. Cadê a crise sistêmica? Risco sistêmico, né? Tem um risco do sistema inteiro cair. Então, bancos centrais fazem isso, toda a regulação financeira do mundo, o FMI, às vezes, em casos desses, nem o Banco Central tem um jeito de resolver, às vezes o FMI vem e resolve, bancos estrangeiros ajudam. E isso é sempre um perigo muito grande, porque confiança é uma coisa muito volátil, né? A confiança rapidamente se perde. Em alguns países já aconteceu de haver moedas diferentes emitidas por bancos diferentes. Então, nada impede, na prática, assim, por economia monetária, às vezes as leis impedem, mas nada fora leis impedem, que haja várias moedas circulantes. E, de certa forma, tem, né? Porque, como eu falei, hoje em dia dólar não é aceito geral no Brasil, mas na época da inflação, você podia pagar as coisas, talvez não numa loja, mas se você comprar um carro de alguém, a gente aceitava um dólar e em vários outros países tem, ou Bitcoin. Nada impede que você lance a sua moeda. Você pode ser assim, a sua moeda, você pode imprimir ela e tentar ver se as pessoas... É difícil fazer as pessoas aceitarem, né? Tem que ter uma razão. Mas tem alguns casos, por exemplo, tem uma história de um parque de diversões, não é Disney, nada assim, mas é parecido com Disney, era em Nova Jersey, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Então, era uma cidade que a grande coisa na cidade é esse grande parque de diversões. E as pessoas vinham, acho que na década de 50, talvez, as pessoas vinham e dentro do parque, assim como a Disney, circulava essa moeda local. Você tinha que chegar lá, você falava assim, me dá $100,
trocava pela moeda deles, aí você pagava para ir nas montanhas russas e mesmo para comer, para comprar comida e outras coisas com aquela moeda local. E na saída, se sobrasse, você trocava de volta por dinheiro. Mas aí, como no entorno do parque, às vezes os restaurantes começavam a aceitar aquela moeda. Às vezes você saía do parque, esquecia de trocar o resto, aí você está no posto de gasolina, enchendo o tanque do carro para ir embora, e você fala assim, ih, caramba, esqueci de trocar isso, eu vou lá no parque trocar. Aí o cara do posto de gasolina diz, não, eu aceito, porque sempre tem gente aqui pedindo para comprar, gente que está chegando e indo para o parque, ou eu mesmo vou para o parque no fim de semana, sei lá, alguma coisa assim, e começa a aceitar naquele entorno, pelo menos. Claro que se fosse para outro lugar nos Estados Unidos, tentasse usar essa moeda de Mickey Mouse, não ia funcionar, mas é o exemplo de o que precisa é as pessoas confiarem naquilo, acharem que aquilo terá valor depois. Eu botei só por curiosidade que tem essa lei de Gresham, que quando você tem várias moedas circulando ao mesmo tempo, a má moeda expulsa a boa moeda do mercado. Por exemplo, suponha que tem o real circulando e tem uma outra moeda que uma empresa lançou e está todo mundo usando, mas a má moeda, o que é má moeda? É se alguém, ou o governo, ou essa empresa sair imprimindo demais. Ele começa a imprimir demais, e eles têm uma tentação a fazer isso, como eu falei. Aí a moeda ruim é aquela que tem uma oferta muito grande. Se tem muito dela, deixa de ser rara, e aí o que acontece é que as lojas vão perceber, as pessoas vão perceber que aquela moeda não vai ser aceita por todo mundo. Então, no começo diz assim, ó, eu até aceito se me pagar com essa moeda, mas para você o preço vai ser mais caro ainda. Se você pagar em real, vai ser um preço. Se pagar com essa outra moeda, você vai ter que me dar mais porque eu acho que essa moeda está perdendo o valor. E, eventualmente, pode dizer, não aceito essa moeda. É muito comum hoje em dia, até hoje em dia você vai para supermercados e eles falam assim, não estamos aceitando os seguintes tickets, ticket de alimentação, né? Esses tickets que empresas e governo pagam para funcionários. Muitas vezes as pessoas pegam aquilo e usam, é como se fosse uma outra moeda. E enquanto os supermercados estão aceitando, os restaurantes estão aceitando, o ônibus está aceitando, tudo bem. Mas, muitas vezes, justamente a má moeda, né? A firma que faz aquele ticket de alimentação está roubando ou emitiu demais ou não está depois pagando o supermercado. Realmente é isso, né? O supermercado pega aqueles tickets no final do mês e vai lá para quem emitiu aquilo ali e diz, quero trocar isso por dinheiro de verdade. E imagino que dá problema ali. Eles falam, não, mas a gente não está com dinheiro agora, vamos pagar só no final da semana. Aí, eventualmente, o supermercado diz, então não aceito mais esse ticket. A má moeda, nesse caso é um pouco diferente, né? Quem foi expulso foi a má moeda. Mas se você é obrigado a aceitar as duas moedas, aí ninguém vai pagar com a moeda boa. Né? E com a moeda boa você sempre compraria mais da moeda boa. Bom, eu já mencionei bancos centrais, risco sistêmico. Então, Banco Central, uma das principais funções dele é isso: coordenar, fiscalizar, socorrer, garantir a solvência do sistema bancário. Garantir, ele é o curador dessa confiança da moeda. Hoje no Brasil tem uma confiança muito grande. Você aceita reais, você nem pensa duas vezes. Você pega aquele dinheiro. Inclusive, você nem, até recentemente, você não estava nem preocupado com a inflação. Você pegava aquele dinheiro, às vezes deixava na gaveta vários meses, porque a inflação estava tão baixa. Então, isso é um sistema financeiro funcionando bem. Quem viveu na década de 80, na década de 70, como a gente vai ver na próxima aula, quando teve inflação, não era assim. Você era muito preocupado com o valor de moeda. Você faz muito esforço para ganhar o seu dinheiro, e aquele esforço está contido ali, você tem muito medo de perder aquilo ali. A inflação está mordendo aquilo ali, está corroendo aquilo ali, tem risco muito grande de um dia para o outro aquele esforço todo virar pó na sua mão. Né? Por isso muita gente comprava dólar imediatamente assim que recebia, porque o dólar tinha mais confiança. Então o Banco Central, o Brasil é um banco central muito forte, essa experiência que o Brasil teve com décadas e décadas de hiperinflação
houve muito aprendizado, ele é o banco dos bancos, ele é um emprestador de última instância. Como eu falei, se um banco não consegue pagar os seus depositantes, os outros bancos ajudam ele, mas se os outros bancos também não conseguem cobrir aquilo, o Banco Central é emprestador de última instância. E ele tem acesso, inclusive, a créditos externos, se forem precisos. Então, o que ele faz? O Banco Central faz um monte de coisa. Vocês sabem, o Banco Central, ali no começo do Eixão Sul, e tem em várias outras cidades também, os escritórios deles, fazem muitas coisas. Deixa eu comentar só dois instrumentos principais deles. Um é isso que a gente está falando, a regulação da oferta monetária. Então, o governo, o Banco Central é que está encarregado de emitir dinheiro. Ele decide quanto dinheiro vai ser emitido. A gente já vai ver como é que mede esse dinheiro. Na verdade, a emissão mesmo de se imprimir dinheiro ou fazer moedas é uma parcela muito pequena do total de dinheiro. Hoje, a maioria do dinheiro é em forma digital, em escrituras em bancos e esse tipo de... Ele continua sendo raro, só porque é digital não quer dizer que pode ser criado a bel prazer, mas é exatamente isso que o Banco Central tem que fazer, cuidar daquela emissão. Isso é uma coisa muito sensível, é muito fácil isso sair de controle, já tem várias... Não, o Brasil, historicamente, sempre perdeu o controle disso, especialmente por aquilo que eu falei, que tem uma tentação muito grande do governo de emitir mais dinheiro. Então, um jeito de lidar com isso é fazer o seguinte, dizer, o Banco Central é independente. Muitos países falam assim, o Banco Central é independente. Independente de quem? Independente do governo. É um pouco estranho, porque ele é parte do governo. Quem escolhe o presidente do Banco Central, que é uma peça-chave de um governo, é o presidente, aprovado pelo o Senado, tem que aprovar, é o presidente, mas num país em que o Banco Central é independente, daí o presidente ele não tem o poder de chegar e dizer assim, olha, pega o telefone e liga para o presidente do Banco Central, fui eu que botei você aí, então você vai fazer o seguinte, eu tenho uma eleição chegando aí no final do ano, e eu quero ganhar essa eleição, o melhor jeito de ganhar a eleição é criar atividade econômica, criar emprego, distribuir bolsa, distribuir subsídios, então vai ficar todo mundo satisfeito comigo, eu preciso de dinheiro, preciso de bilhões para fazer isso aqui agora. Políticos são muito tentados a fazerem isso, né? Todos os políticos são tentados, independente porque políticos são animais políticos que precisam de sobrevivência. Aí, se o presidente do banco, se o Banco Central é independente, o presidente do Banco Central tem o poder de dizer, eu sei que foi você que me botou aqui, mas eu sou independente e eu não vou fazer isso. Isso é errado do ponto de vista monetário e econômico, isso vai gerar inflação, vai gerar dívidas, vai gerar recessão no futuro. E o presidente pode esbravejar, gritar, esbravejar e dizer, eu vou despedir você. Ele diz, não, você não pode, o presidente do Banco Central é independente. Independência é isso. Só quando acabar o mandato dele, tem um mandato fixo, geralmente coincidente com o mandato do presidente, só daí que pode trocar. Então, muitos países fazem isso para dar aquela segurança para o mercado, para conseguir a confiança em cima da moeda, diz o seguinte, olha, governos políticos não são confiáveis com algo tão sensível como moeda. Então, o Banco Central que vai fazer isso, e o Banco Central é independente. Muita gente diz que o presidente do Banco Central não devia ser nem escolhido pelo presidente, mas eu não concordo com isso. Eu acho assim, quando um país elege alguém, é que o país, a democracia, né, democraticamente está indicando, a maioria das pessoas do país estão indicando que querem determinado tipo de política. E o presidente tem que ter os instrumentos para fazer isso. Mas só isso, ele escolhe o presidente do Banco Central, que depois está independente, e é muito comum nesses países, depois o presidente do Banco Central contrariar ordens do presidente que colocou ele lá, porque ele tem o legado dele, né, para geralmente alguém do mercado financeiro tem um legado que ele quer defender. Interessante, no Brasil, o Banco Central não é independente, não é formalmente independente. Só que, na prática, é quase como se fosse, porque, dado o nosso histórico hiperinflacionário e de má gestão monetária, se o mercado achar que o presidente do Brasil está interferindo no Banco Central dessa maneira, várias vezes já teve suspeitas, né, no passado recente,
Mas se ele achar, imediatamente o mercado pune o real. Assim, várias pessoas, investidores, eu, você, todos, começam a vender real e comprar dólar. Já eu estou vendo que o presidente está abusando do poder dele, ele vai mexer na moeda brasileira, ele está agindo populistamente para ganhar eleições ou conseguir popularidade. Então, isso quer dizer que o real vai se desvalorizar, então é melhor comprar dólar. E é imediato. De manhã o presidente faz isso, à tarde o dólar já sobe, o risco Brasil já sobe. Então, o mercado está muito de olho. Devido a isso, os presidentes brasileiros, é quase como se eles não têm o poder de interferir. Eles têm, mas as consequências seriam tão nefastas que mesmo os que mais sentiram a coceira de fazer isso, não fizeram. Essa é uma grande discussão no Brasil. A discussão é: vamos tornar o Banco Central independente. O interessante é que a esquerda não quer isso, porque a esquerda acha que sente que geralmente a ideia de esquerda é você achar que o governo deve interferir mais na economia, né, para atingir os objetivos sociais, etc. E a esquerda acha que, se você tornar o Banco Central independente, o governo perde um instrumento muito importante de fazer essas políticas. Mas isso é só em geral. Tem gente de esquerda que acha bom o Banco Central independente, tem gente de direita que também acha bom ou não acha. Tá. E a segunda coisa que bancos centrais fazem é fixar a taxa de juros. Isso é muito importante, mas não é o nosso tema aqui agora. A gente vai falar bastante sobre isso em algumas aulas para frente. Mas a taxa de juros, o que taxa de juros? É a taxa de juros que o governo paga nos títulos que o governo coloca. Mas a única coisa que eu vou dizer sobre taxa de juros é como se fosse um freio e acelerador da economia. E é muito sensível. Se o governo quer aumentar o nível de atividade na economia, ele reduz a taxa de juros. E aí, se ele reduz a taxa de juros, um monte de gente que tinha emprestado dinheiro para o governo vai pegar esse dinheiro de volta e gastar na economia. E aquilo gera atividade econômica, gera emprego, gera um aquecimento da economia. Se o governo aumenta a taxa de juros, um monte de gente que está com seu dinheiro na economia vai dizer: opa, a taxa de juros está boa, eu vou pegar esse dinheiro e vou emprestar para o governo para ganhar esses juros. E aí, eles tirando o dinheiro da economia, a economia cai, arrefece, esfria, que às vezes é o que você quer, especialmente para segurar a inflação, que vai ser o nosso tema na próxima aula. Então, é um jeito de reduzir a inflação, funciona, é um jeito efetivo. Uma pequena queda dos juros de 0,25% já tem um efeito de reduzir a inflação, mas é doloroso, porque significa redução da atividade econômica, desemprego, às vezes falência, menos negócios, etc. Bom, o Banco da Inglaterra foi um dos primeiros bancos centrais. No Brasil, o primeiro banco central, de fato, já tinha o Banco do Brasil desde a época do Império, mas um banco central mais parecido com essa função de banco central, 1965, o Roberto Campos, naquela época, participou muito disso, que é o avô do atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. E Banco Central Europeu é um banco central, porque lá eles fizeram uma união monetária. Quando você vai para a Europa, tem o euro, uma só moeda, porque aceitam em vários países, e aí tem um Banco Central Europeu, que é uma coisa complicada, né? Porque, assim, para um país aceitar estar numa união monetária, ele abre mão de ele decidir a sua emissão de moeda, sua oferta de moeda. Porque quem faz isso é o Banco Central, é a mesma moeda na Alemanha, na França, na Itália, em vários outros países. Bom, aqui, meios de pagamento. Deixa só alguns fatos primeiro. Desmonetização do ouro em 71, eu mencionei isso mais cedo, durante muito tempo, especialmente no século XIX, começo do século XX, tinha aquele padrão ouro. A moeda que circulava, o dólar, mesmo no Brasil, era lastreado em ouro. Tinha que ter cada nota circulando, tinha que ter o correspondente de ouro, e muitas vezes conversível. A gente chamava assim, é uma moeda conversível. Você podia ir lá no banco, uma grande empresa, assim como
O dinheiro podia ir lá e dizer, eu quero ouro em vez de... É como se fosse o vale, né? Aquele vale que eu falei. Isso parou em 1971. Então, a partir de 71, nos Estados Unidos e vários outros países seguiram. Os governos estão livres, de certa forma, para emitir. Muita gente vê isso com bons olhos, e é com bons olhos, assim, que o governo daí tem um instrumento para poder aquecer a economia, esfriar a inflação, esse tipo de coisa, além dos juros, né, mexer na oferta de moeda, mas é um instrumento perigoso, porque, como já falei várias vezes aqui, tem uma tentação muito grande de governos abusarem disso, para um ganho de popularidade, um ganho eleitoral de curto prazo, que desarranja todo o sistema financeiro com consequências nefastas de longo prazo. Moeda de curso forçado é a ideia que a moeda, tem algumas moedas que tem que ser aceita por lei. Você não tem a opção no Brasil, por exemplo, de abrir uma loja e dizer, eu não aceito cruzado, só aceito dólar, só aceito... Você é obrigado a aceitar cruzeiro. Desculpa, falei, estou pensando no passado. É obrigado a aceitar real, você é obrigado a aceitar o real. Em geral, não precisa dessa lei. Se o real tiver confiança, não precisa de lei. É aquele negócio lá que o Karl Menger falou naquela citação que eu botei. Se todo mundo confia, se os outros sabem que eles recebem esse dinheiro, vai ser fácil para eles passarem esse dinheiro para frente, eles aceitam. Mas, muitas vezes, tem essa lei. Então, tem ou não tem a lei, confiança continua crucial. Tem umas medidas de... Assim, eu estou falando o tempo todo da quantidade de moeda, da oferta de moeda. Aí você pergunta para mim, mas como é que a gente mede isso? Como é que eu vou medir quanta moeda tem? E tem meios de fazer isso, mas é um pouquinho... Tem alguns detalhes que, assim, a qual moeda você está falando? Tem tantos vários tipos de moeda. Então, tem uma coisa assim, M1, M2, M3, M4, acho que tem M5 também. São classificações cada vez mais abrangentes. Então, M1 são as notas, aquelas notas de real que a gente tem na nossa carteira, e as moedas, e os depósitos à vista. Dinheiro que eu depositei no banco e eu posso imediatamente ir no banco retirar esse dinheiro. Né? Porque tem alguns depósitos que se você botar um depósito num CDB no banco, num título, diz assim, você não pode chegar lá e dizer, eu mudei de ideia, eu depositei isso ontem, mas eu quero hoje. Eles vão dizer, não, você não pode ter imediato, você faz o resgate e eu te pago em um dia, te pago em 2 dias, eu tenho alguns que eu te pago em 30 dias, né? Porque é um tipo de título diferente. Então, o M1 é o dinheiro mais líquido que tem. Ou você já tem o dinheiro e pode usar imediatamente numa loja, ou você tem no banco e com seu cartão de crédito você usa imediatamente, seu cartão de débito você usa imediatamente na loja, vai no ATM e tira imediatamente o dinheiro. Então, M1 é isso. Então, você pode calcular quantos bilhões de reais existem no M1. Aí tem M2. M2 é M1, é todo esse M1, mais dinheiro que você aplicou em títulos privados. Então, um banco que lançou um CDB, por exemplo. Uma empresa que lançou um CDB. CDB, geralmente, uma empresa precisa de dinheiro, ela pode pegar dinheiro num banco, só que geralmente é caro esse dinheiro, tem juros altos. Se ela for uma empresa grande com confiança do mercado, ela diz assim, olha, vocês estão investindo nos bancos? Investem em mim, eu vou lançar esse CDB, é um título, um papel, e você me dá 10 mil reais hoje, eu te devolvo daqui a 2 anos esses 10 mil reais e pago uns juros ainda de 10% por ano, ou a inflação mais 5%. E muitas vezes esse é o melhor retorno que tem. Claro, você tem que confiar na empresa. Se a empresa for à falência, ela não vai pagar para você. Então, você tem que ter esse nível de confiança. E, geralmente, a liquidez de um título desse, você já ficou 1 ano, eu botei 10 mil, passou 1 ano, a empresa só vai me pagar daqui a 2 anos, mas aí eu disse, eu preciso desse dinheiro, tem uma emergência aqui, eu vou lá para a empresa e falo, preciso... geralmente os bancos intermediam isso, mas é como se eu fosse para a empresa, preciso daquele dinheiro. A empresa diz, tá bom, então, geralmente tem uma penalidade, eu vou te pagar, aqui estão seus 10 mil, aqui estão os juros que você já ganhou, eu vou ter uma penalidade por pegar antes, e além disso, ainda não vou poder te pagar hoje, né? Só daqui a 5 dias. A empresa
não estava contando com aquilo ali, e está no contrato, é D mais 5, né? O dia que você pedir mais 5. Então, M2 já tem menos liquidez, e assim por diante. M3 inclui depósitos, inclui todo o M2 mais depósito de poupança, o M4 inclui outros tipos de títulos, e cada vez são títulos menos líquidos, né? Os detalhes não interessam tanto, o importante é saber que existe essa classificação, e ela vai de menos líquido para mais líquido, e cada vez está abrangendo um pedaço maior da oferta de moeda. Então, eu peguei um gráfico aqui. Isso aqui é o M0, M1, M2, M3, global, do mundo inteiro, em trilhões de dólares. Então, você vê, no mundo inteiro, o que está circulando de moedas, e mesmo depósitos à vista... Ah, não, do jeito... Esse é outro problema com essas definições. Essas definições mudam muito. Então, mudam no tempo. O jeito, se você quer saber hoje mesmo, vai lá no site do Banco Central e tem lá, põe assim, na busca deles, põe M0, M1, e aí tem a definição. Aqui estão definindo o azul, é só moeda e notas, é quase zero, né? É muito pouco. No futuro, talvez vai sumir, talvez só vai ter dinheiro digital. Acho que cada vez, eu noto que raramente eu pago uma coisa em dinheiro, de verdade. Estou usando cartões, estou usando o Apple Pay, estou usando outras coisas. Não sei se essas cryptocurrencies vão pegar, mas se pegarem para fazer pagamentos pequenos. E a maioria dos pagamentos envolvem outros tipos. Então, a maioria do dinheiro está em forma menos líquida. Ok. E aqui vem, talvez, a última coisa que eu vou falar hoje, a gente continua na próxima aula, mas eu quero apresentar isso hoje para a ideia, a parte um pouquinho mais analítica aqui. Então, aquilo que eu falei antes, que bancos criam dinheiro. Bancos criam dinheiro. Como que bancos criam dinheiro? Então, é um jeito, é institucionalizado, é supervisionado pelo Banco Central. Inclusive, o Banco Central usa isso como um instrumento monetário. Então, vamos tentar entender. Então, como é que funciona? Você vai a um banco e... Tá, vamos fazer dessa forma aqui. Fazer com exemplo numérico aqui. O João, ele tem R$1.000, e daí, então, a gente já sabe que existe R$1.000 na base monetária, que o João tem. Aí o João deposita esses R$1.000 no banco A. E, então, tem R$1.000 na caixa do banco A, e o João tem um registro a favor dele, que diz assim, ele está em casa, ele não tem mais os R$1.000 dele, estão no banco, mas ele tem um registro que diz, é como se fosse um vale, né? Diz assim, ele tem R$1.000, mas está lá no banco, ele tem o direito a R$1.000. Continua tendo R$1.000 na base monetária. Aí, o que o banco A faz com esse dinheiro? Aqui que está a chave do negócio. Ele diz assim, bom, eu não acho que o João vai vir pegar esse dinheiro tão cedo. Ele só vem daqui a 1 mês, 2 meses, ele vai deixar esse dinheiro aqui. Então, vamos deixar 200 dos 1.000 que ele encaixa e vamos emprestar os outros 800. Então, encaixou 20%, que são os 200, e o resto vão emprestar. Então, no caixa do banco tem 200, tem o registro de João a favor de 1.000, mas o total de moeda ainda é 1.000. Aí, os outros 800 foram emprestados por José. O José vai pegar esses 800 e ele vai depositar no banco dele, que é um outro banco, o banco B, e esse banco também vai manter 20% dos 800 e vai gastar o restante. Então, agora, esse ato aqui aumentou a oferta de moeda, que agora tem 800 a mais que foi criado. Esse dinheiro é do João, mas ele foi emprestado por José. E aí os dois, então aumentou a oferta de moeda.
E esse processo todo vai continuar. Aí, o José, quando vai gastar esse dinheiro, ele gastou dos 800 no banco dele, 20% vão ficar em caixa, que é 1.600, é 160, e o restante, os outros 80% dos 800, é 640, o banco B, o banco do José, vai emprestar para outra pessoa. E aquela outra pessoa vai pegar, botar no banco dela, no banco C, esse banco vai pegar esses 640, manter 20% em caixa e emprestar o resto. E assim por diante, isso vai continuar. Agora, e eu vejo o que aconteceu com o total de moeda. Só tem 1.000 originais, mas agora tem 2.440. Houve uma multiplicação, efeito multiplicador, que a gente chama. E não tem problema nenhum com isso. Imagine várias pessoas, em vez de ser um depositante, são vários depositantes, um monte de gente está depositando dinheiro no banco, o banco mantém 20% daquilo ali para atender as pessoas que vão voltando, que vão tirar o dinheiro nos próximos dias, mas estatisticamente esses 20% vão dar conta e o resto ele empresta. Isso é bom porque isso está gerando crédito para mover a economia, para as fábricas investirem, para as fazendas plantarem, etc. A gente já vai ver o que pode dar errado com isso, mas o Banco Central regula isso. O Banco Central é que determinou que é 20%. Se fosse pelos bancos, os bancos iam dizer, não, 20% não, vamos deixar em caixa só 10%, que a gente empresta mais ainda, a gente ganha mais. Talvez só 5%, mas o Banco Central regula aquilo ali. E ele usa, isso, a gente vai chamar isso de, vai ser esse R aqui, o nosso Rzinho, é a taxa de encaixe. Tem vários nomes que a gente vai ver para isso, não? Vamos chamar da taxa de encaixe o nosso R. Quanto mais alto o R, mais conservador o sistema. Porque daí o Banco Central está dizendo assim, temos que falar assim, 50% de todos os depósitos que vocês bancos receberem, vocês têm que manter metade lá parado na sua caixa. O resto vocês podem emprestar, vai ter esse efeito multiplicador, vai financiar vários negócios, vai financiar compras de carros, geladeiras, etc. Vai gerar atividade econômica. Mas 50% vocês têm que ter. Os bancos vão resmungar. 50%? Não, baixa isso para 20%, para 30%, para 10%. E o Banco Central pode aumentar ou diminuir como um instrumento de política econômica, de macroeconomia. Ele diz assim, se eu acho que tem perigo de inflação, eu subo esse valor. Porque daí os bancos vão emprestar menos, mais dinheiro fica parado ali nos bancos, tem menos gente comprando bens, menos gente investindo, começando novos negócios, aí isso ajuda a segurar a inflação. Ou o Banco Central pode fazer o contrário, pode dizer, puxa, vai estar tendo uma recessão aí, guerra na Ucrânia, essas coisas, quer ver, vamos abaixar a taxa de encaixe, abaixa o R de 50 para 30, para 20, aí os bancos estão liberados para emprestar mais daqueles depósitos, agora só precisam manter 20 em caixa, e eles imediatamente vão tentar fazer isso para ganhar dinheiro. Então, esse instrumento é muito importante. Ele tem uma resposta muito rápida. É um instrumento, além de mexer com juros, além de mexer com... O próprio governo pode aumentar ou diminuir a oferta de moeda, mas às vezes é melhor aumentar a oferta de moeda através dos bancos dessa forma. É uma alavanca que o Banco Central tem que funciona relativamente bem. E aí, uma pergunta que você pode ter, e essa é uma pergunta importante, uma coisa que vocês precisam saber, é qual que é o tamanho desse efeito multiplicador? Então, a Maria Fernanda está perguntando como é que funciona esse R. Eu vou falar isso aqui agora. Então, lembra como é que é esse processo? As pessoas estão depositando dinheiro nos bancos, sim, milhões de pessoas depositando dinheiro nos bancos, os bancos têm aquele dinheiro todo em depósito, e os bancos poderiam só guardar aquilo ali e esperar as pessoas tirarem dinheiro, mas os bancos emprestam o dinheiro que está lá, porque eles sabem que nem todas as pessoas vão tirar o dinheiro. Quanto que eles emprestam? O R é uma regra do Banco Central que o Banco Central decide. Diz assim, vocês podem emprestar 30%. Vocês podem emprestar 30% dos seus depósitos.
E aí, então, ou não, desculpa, você tem que manter 30% em depósitos, em caixa, e os outros 70% vocês podem emprestar. Aí a pergunta é, qual que vai ser esse efeito multiplicador? Qual vai ser o impacto disso na atividade econômica? Que a gente chama de efeito multiplicador. Então, tem uma fórmula para calcular isso. A fórmula é bem simples. Então, o R é esse 30%, ou 40%, ou 50%. Se você for hoje na página do Banco Central, ou até no Google, pergunta qual que é a taxa de encaixes do Banco Central hoje. Eu acho que se pusessem vai aparecer lá, mas é muito fácil descobrir qual é e pode variar de um dia para o outro, de uma hora para o outro, o Banco Central pode variar isso. Aí, digamos, suponha que ele falou assim 20%. 20% é bem liberal, é bem... Os bancos ficariam bem felizes. Oh, beleza, a gente só precisa manter 20% dos depósitos que os depositantes colocaram aqui e a gente empresta os outros 80%. Qual que é o impacto que isso vai ter na criação de moeda, o efeito multiplicador? Pega 20% aqui, 20% é 0,2, né? A gente divide 100%, e faz 1 divididos pela taxa de encaixe. Então, 1 dividido por 0,2 é 5. Então, com essa taxa de encaixe de 20%, o efeito multiplicador é 5. O que significa que, para cada R$1 que tem depositado, R$5 são criados. Um é o real inicial e mais 4 que são criados. O sistema bancário está criando, é como se ele está gerando uma expansão da oferta monetária. Está gerando mais atividade econômica. E se fosse 0,4? Então, 1 sobre 0,4, o governo subiu, o Banco Central subiu a taxa de encaixes, os bancos vão achar ruim, mas aí o efeito multiplicador vai cair para 2,5. Né? Se for 0,4 aqui, 2,5. No caso extremo, o governo diz a taxa de caixa é 100%. Todo depósito tem que ficar parado no banco até o depositante querer de volta. Vocês não podem emprestar nada. Então, seria 100%, seria 1 dividido por 1, multiplicador seria 1. Cada real só está gerando uma oferta monetária de R$1. Não está aumentando em nada a oferta monetária. A gente vai ver isso de novo na aula que vem. Só achei importante botar aqui. Mas esse é um instrumento muito importante de oferta monetária. Tá. Mas não, a gente está quase acabando. Deixa eu acabar isso aqui. Vai levar 5 minutos. E a gente faz uma recapitulação desse pedaço final aqui. Então, isso que é o multiplicador. E se vocês lerem no Monkey, agora você tem que achar a parte de macroeconomia. Eu não sei exatamente qual capítulo. Eu vou, na próxima aula, falar, mas vocês entrando no livro do Monkey, é bem claro. Pega a parte de monetary economic, não é inglês, é em português, economia monetária, e vai ter exemplos disso lá. Então, leiam isso lá. Então, bancos centrais controlam a oferta de moeda. Não é o governo que faz isso. O Banco Central faz parte do governo, às vezes ele é independente, às vezes não é, como a gente discutiu. Então, eles têm emissão de moeda, o governo pode simplesmente emitir mais moeda do zero, mas geralmente ele não faz isso, geralmente ele vai através desses instrumentos. Então, o governo, é esse que eu acabei de falar, ele pode mudar o R, mudar a taxa de encaixes, isso aumenta ou diminui a oferta de moeda, ou o governo tem um outro jeito que ele pode fazer, a gente vai ver isso em outra disciplina, pode ser, o governo diz assim, ele está querendo tirar dinheiro da moeda, está querendo enxugar liquidez. Então ele diz assim, eu estou lançando um título aqui no Brasil, como é que chama? O título Tesouro Direto, um título qualquer, do governo, é bastante confiável, porque o governo, pelo menos no Brasil, está com uma boa confiança. Você investe quanto você quiser, você põe 100 mil reais aqui comigo, você dá para o governo, aí o governo ele te paga uns juros de, sei lá, 8% ao ano, inflação mais 5%. Ao fazer isso, o governo está reduzindo a oferta de moeda, né? Porque o governo as pessoas estão emprestando para o governo,
e o governo, bom, se o governo gastar aquilo, não vai enxugar, mas o governo pode enxugar dessa forma. Tá. E tem então, esse papel de controle da oferta da moeda do governo. Tem várias outras formas. O ponto aqui não é tanto a gente aprender cada uma delas, a gente aprendeu com maiores detalhes como é que os bancos, a taxa de desconto afeta o efeito multiplicador. O ponto que é um papel importante para o governo. Aí, aqui tem uma coisa, é um prenúncio da próxima aula, é que o governo, ao criar moeda, ele está afetando a inflação. Ele cria um excesso de moeda, ele pode estar gerando inflação. Bancos centrais têm o papel, ele é o guardião da moeda, a função dele é não permitir que a inflação saia do controle. E uma das políticas mais importantes que o governo tem é essas metas de inflação. Então, metas de inflação é um sistema que começou uns 25 anos atrás, onde é o mais usado por todos os países no Brasil, no mundo. O governo fala assim, lembra que a inflação é muito sobre expectativas. Se você acha que vem inflação, você já está receoso de aceitar a moeda, você já quer trocar aquela moeda por outras. Se você tem boas expectativas, então o governo tem que, para o Banco Central gerar essa expectativa, ele fala assim, a minha meta é 4,5% de inflação. Como eu sei que eu não vou acertar exatamente, porque a inflação depende de tantas coisas, eu aceito 2 para cima e 2 para baixo. Eu aceito que a inflação seja entre 2,5 e 6,5. Mas se ela passar de 6,5, eu, Banco Central, prometo que eu vou entrar com todos os meus instrumentos para reduzir a inflação. E se o Banco Central tem credibilidade, tem boa reputação, consegue afetar as expectativas, as pessoas acreditam naquilo e aquilo se realiza, uma profecia autorrealizada. Então, quem faz isso é o Banco Central, com o que eu chamo do Conselho Monetário Nacional. É o presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, antigamente era o ministro do Planejamento, hoje em dia não existe mais Ministério do Planejamento, então, mas mais uma pessoa do governo. Então, o governo influi ali através do ministro da Fazenda, mas o Banco Central, que tem uma certa independência, mesmo que não formal, também influencia ali. No Brasil, a meta de inflação desde 2010 é 4,5, com tolerância para cima e para baixo. Inclusive, nos anos recentes, até recentemente, o mundo estava com muita pouca inflação, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, que a inflação estava furando a meta de baixa, a inflação estava sendo mais baixa. Repara, o governo não quer uma inflação zero, ele quer uma inflação de 4,5. E tem razões para isso que a gente vai discutir na próxima aula. Então, geralmente o problema é que a inflação está subindo de 6,5% e atualmente já está subindo, com guerra e problemas de petróleo, e vocês sabem essas coisas que estão acontecendo, a inflação está recrudescendo no Brasil. Então, o governo vai ter que entrar com taxa de juros e outros instrumentos assim. Aqui está a meta. A meta está aqui, 4,5, antes ela variou um pouco. 4,5, a banda de cima, 6,5, banda de baixo, 2,5, e vê que ela quase respeitou, ela furou a meta às vezes, mas o Banco Central entrou rapidamente com os seus instrumentos. Já aqui não, aqui foi um desastre, né? Um desastre, em parte isso contribuiu para impeachment e outras coisas, e é bem possível que se o gráfico fosse mais para cima, ia furar para baixo, eventualmente, na pandemia. A pandemia, a economia toda esfria, então a inflação caiu naturalmente. E agora está arriscando subir. Bom, último slide. Falamos a aula inteira sobre oferta de moeda. E você pergunta, mas peraí, a demanda de moeda? A demanda de moeda não é tão importante para a gente. Geralmente a gente está mais preocupado com a demanda em muitas coisas em economia, mas oferta de moeda, o problema está todo na oferta, né? É de segurar a oferta, manter credibilidade e liquidez na oferta. A demanda por moeda, assim, por que alguém ia querer moeda? 3 razões. Porque quer fazer transações, é o motivo transação. Motivo precaução, eu quero essa moeda para me precaver, pode acontecer alguma coisa no futuro, então eu quero moeda para guardar o valor do meu trabalho ali e poder usar no futuro. E talvez motivo especulação.
eu vou pegar essa moeda e eu acho que umas moedas vão subir mais do que outras, eu posso comprar papéis e investir, então, para tentar fazer crescer a moeda. Mas você vê, é só isso. Demanda por moeda não é tão interessante quanto a oferta de moeda. Então é isso. Eu fui um pouquinho mais longe, mas achei melhor acabar isso. Eu faço uma recapitulação disso na próxima aula. Mas mesmo assim, alguma pergunta por enquanto sobre isso? Tá bom, então vamos parar aqui. Recomendo leiam no Monkey essa parte sobre economia monetária. Isso não é específico ao Brasil, mas vai ajudar. Eu não sei, eu vi agora que Maria Fernanda com a mão para cima. Não sei se isso foi aquela mesma pergunta ou se é outra. Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Pode falar. Que é sobre inflação. Qual seria o benefício da economia brasileira manter uma inflação 4,5? Tá, bom, esse vai ser o tema da próxima aula toda, mas é uma boa pergunta. Então, primeiro, o maior benefício é manter que ela seja previsível, né? Contanto que seja previsível, é ótimo. Mas a sua pergunta é meio, por que eles não querem uma inflação zero? Ou até uma deflação? Né? Bom, primeiro, deflação é muito ruim. Deflação quer dizer... Porque deflação é um sinal de recessão, desemprego, falência. Se os preços estão caindo, é porque ninguém está comprando nada, a demanda pelos bens estão ruins, porque as pessoas estão sem renda. Então, deflação é ruim. Que parece bom, né? As pessoas assim, puxa, hoje eu consigo comprar uma certa quantidade de bens, mas se eu não comprar hoje e deixar para comprar no fim de mês, eu posso comprar mais ainda dos bens. Isso parece ótimo, é só esperar, eu vou ter mais ainda. Mas é isso que eu falei, deflação sinaliza recessão, desemprego. Mas por que então não uma inflação zero? Não seria bom se os preços, em média, ficassem sempre iguais? É porque é útil que tenha um pouquinho de inflação, porque o governo, por exemplo, nunca pode reajustar coisas para baixo. Então, salários, por exemplo, do funcionário, tem horas que seria necessário reajustar coisas para baixo, muitos valores para baixo, preço de tarifas e outras coisas, mas tem resistências de baixar. Então, um jeito de fazer isso é que tem uma inflação bem pequena, aí você deixa passar o tempo e não reajusta, ou reajusta abaixo da inflação. Então, isso, ao não reajustar, mas o valor real está caindo. É só um jeito de fazer isso. Então, tem essa razão e algumas outras. É só que compensa. O ideal é sempre essa ideia de que tem um pouquinho, a economia está crescendo e tem uma pequena inflação, muito pequena, quase nada, mas especialmente que ela seja previsível e que não seja negativa, que não seja uma deflação. Eu sei que a minha resposta não é muito adequada, realmente é uma coisa difícil de entender por que não é melhor uma inflação zero, mas uma inflação zero reflete uma economia meio parada. A gente gostaria de pensar que tem uma economia meio aquecida. Mais alguma pergunta? Tudo bem, professor. Obrigado. Eu sei que não foi muito adequada, não é satisfatório, para mim também não é satisfatório. Eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar algumas vezes se eu consigo achar uma explicação melhor para essa resposta. Na próxima aula, que vai ser sobre inflação, eu vou vir. Se eu não falar sobre isso, me lembre na próxima aula. Tem que ter uma explicação melhor do que só isso que eu falei, porque o que eu falei parece pouco, né? Então, próxima aula a gente vê isso. Obrigada. Tá bom. Então, até quarta-feira para todos.